Chegamos ao quarto domingo do Advento. O Natal está às portas. E a igreja, de forma muito pedagógica, tem essas 4 semanas, com o propósito de nós nos prepararmos para a grande festa que é do Natal, o nascimento do menino Jesus. E usando de pedagogia externa, nos levando a uma interioridade. Uma pedagogia externa como a própria cor litúrgica, o roxo, que lembra a conversão, lembra a mudança de vida, lembra a penitência. Mas usando algo externo, um símbolo, são as 4 velas. Primeira, segunda, terceira e quarta acendida hoje. E quando se acende a 4ª vela, para recordar, o Natal está chegando. E como eu vos disse anteriormente, o Advento é um tempo de conversão. Acendemos a 4ª vela. Uma vez acesa a 4ª vela, vale uma pergunta: o que nós nos convertemos nesse Advento? E agora eu me dirijo exclusivamente a você. O que você se converteu neste Advento? Fazendo o cálculo de quando começou e agora que já estamos concluindo. É uma pergunta que deve ser respondida com sinceridade. Houve conversão? Houve mudança de vida? Ou você está o mesmo? Está do mesmo jeito? Que não foi essa a proposta da liturgia. A proposta foi que houvesse conversão, mudança de vida. E como saber? Simples. De quando começou o Advento até agora, tem pecado que você deixou? Tem pecado que você abandonou? Se tem pecado deixado para trás, houve conversão, houve mudança de vida. Talvez você possa dizer: padre, eu não ia à missa todo domingo, uma vez ou outra eu ia. Agora, padre, no Advento, todos os domingos eu estava lá. Opa, isso significa que houve conversão. Padre, o meu texto eu não sabia nem onde estava mais. Na verdade, até tinha uma pendurada no retrovisor do carro, mas não rezava. Mas agora, padre, nesse Advento, eu tirei do retrovisor, agora está na mão, estou rezando. Opa, houve conversão. Ou as mulheres: padre do céu, eu fiz um limpa no meu guarda-roupa, vi que tinha roupa lá que eu não usava mais. Tinha roupa lá, padre, na época eu pesava 55 quilos, hoje eu dobrei. Mas tinha roupa guardada lá, com esperança de quando eu voltasse os 55. Mas eu vi, padre, que dá para doar. Se eu voltar aos 55 eu compro outras. Se doou, houve conversão, fez caridade. Ou se não: padre, eu dei uma olhada no meu guarda-roupa, ainda estou aqui com as mulheres. Dei uma olhada no meu guarda-roupa, padre, vi que tinha uma roupa lá que não era muito cristã não, padre, não era muito católica não. Sabia que tem roupa católica, né? Sabia disso? Tem, viu? Tem roupa católica. A roupa católica é aquela que cobre o corpo. Se não cobre, não é católica não, viu? Padre, eu vi que no meu guarda-roupa tinha roupa que não era católica. Toquei fogo. Porque aquilo que não serve para você não serve para o outro não, viu? Não esqueça disso. Se tem uma roupa com decote quase no umbigo, não serve para outra pessoa não, viu? Se não serve para você, não serve para outro cristão também não. Se tirou do guarda-roupa e esse tipo de roupa tocou fogo, houve conversão. Mas se for uma roupa que dá para outro usar e doou, caridade, houve conversão da mesma forma. Os homens: padre, às vezes eu ficava assistindo o jogo e não ia para a missa, padre, acredita no negócio desse, padre? Mas agora não, independente se é jogo, agora da seleção, da Copa, sei lá o que for, padre, eu desliguei a TV e fui para a missa. Opa, houve conversão. Padre, eu não estava dando atenção devido à minha família. Estava saindo demais, estava me divertindo com meus amigos, mas esquecendo da minha mulher e dos meus filhos. Mas agora não, padre.
faço questão de priorizar estar em casa. Houve conversão. E assim poderia dizer tantos outros exemplos. Se houve mudança, houve conversão. Portanto, faça essa avaliação, ela é justa e necessária. Porque se tem uma coisa que nós devemos nos preocupar nesta vida, chama-se conversão, mudança de vida. Ontem foi sábado, alguém discorda? Hoje é o que mesmo? E amanhã? Opa, teve uma diferença. Ontem foi sábado, hoje é domingo, amanhã é segunda. Com poucas exceções, amanhã é dia de trabalho. Alguns de vocês, devido ao trabalho que exercem, têm atividade no dia de hoje, mas em via de regra, dia de trabalho é amanhã. Já estão preocupados de chegar amanhã para fazer as atividades e assim por diante. Outros estão preocupados com o boleto que venceu. Como é que eu vou pagar, meu Deus do céu? Estou devendo 300 e estou com 30 no bolso. 30 e 300 não está batendo. É uma preocupação justa? Sim, e necessária. Existem as necessidades próprias para se viver com dignidade. Final do ano se aproxima. O que é que eu vou comprar de presente ou algo do tipo? Ou senão, o que é que eu preciso resolver aqui na minha casa para entrar o ano novo, as coisas tudo em dia? É uma preocupação justa e necessária? Sim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem uma preocupação que nós não podemos esquecer, é a preocupação de nós nos convertermos. Porque boleto pode atrasar, depois paga, nem que seja com juros, mas paga. Ou se não paga naquele mês, paga no outro, dá um jeito. E a providência divina acontece, mesmo que passe por dificuldade, mas a providência acontece. Para vos dizer que mais do que se preocupar com isso ou com aquilo, inclusive com as coisas justas e necessárias, não estou falando coisa desnecessária não, tá? Falando coisa necessária. Mas mais do que se preocupar com coisas desta realidade terrena, nós devemos nos preocupar com a nossa conversão. Como é que nós estamos com Deus? Por isso que eu comecei essa homilia dizendo: o que foi que você se converteu? E quando eu faço essa pergunta a você, estou fazendo a mim: o que foi que eu me converti neste advento? Já entramos para a quarta semana. Houve de fato conversão? Houve de fato mudança de vida? Ou nós estamos os mesmos? Brinquei com vocês perguntando que dia foi ontem. Eles disseram que foi sábado, que hoje é domingo e amanhã será segunda. Isso equivale a dizer, amados irmãos, uma coisa: hoje nós precisamos ser mais santos do que fomos ontem. Não tanto quanto amanhã, segunda, que amanhã nós devemos ser mais santos ainda. Hoje mais convertidos do que ontem, mas não tanto quanto amanhã. A cada dia que passa, nós precisamos nos converter ainda mais. Estarmos muito atentos e preocupados com essa realidade, conversão. E o que equivale a estarmos preocupados com a nossa conversão? Estarmos preocupados com a nossa salvação. Aí que está, uma coisa está ligada à outra, viu? Não esqueça isso. Quando eu me preocupo com a minha conversão, eu estou preocupado com a minha salvação. E isso aí não dá para improvisar não, viu? Isso aí não dá para deixar para depois não. Boleto dá, paga juros, mas paga. Conversão não. Se eu não me converter hoje, pode ser tarde demais, viu? Pode ser tarde demais. Por isso que todos os dias e cada dia que passa tem que ser um passo a mais na conversão. Hoje mais do que ontem, não tanto quanto amanhã, nem tanto quanto quarta-feira, se o Senhor assim permitir que nós estejamos vivos. Ou seja, na medida que os dias sucedem, nós precisamos estar mais convertidos ainda. Vocês acompanharam, estão acompanhando o falecimento do nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, que na segunda-feira fez a sua Páscoa.
e eu pude estar os 3 dias de velório. Eu estava chegando de uma missão do Amapá, na cidade de Macapá. Quando eu pousei aqui em Várzea Grande, recebi a ligação: Monsenhor Jonas acaba de falecer. Eu imediatamente só resolvi algumas coisas, já fui para a Cachoeira Paulista para estar presente no velório do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, com o coração partido, com saudade da sua presença física, sem dúvida, mas foi o velório mais lindo que eu já participei, mais belo. Padre, o senhor está doido? Dizer que um velório é lindo? É isso mesmo, não estou doido não, mas a palavra é essa. O velório mais lindo que eu já participei foi do Monsenhor Jonas Abib, porque um homem que se preocupava com a sua conversão, portanto com a sua salvação. Ele viveu a vida inteira se preparando para esse dia, e o dia dele foi segunda-feira. Do Padre Elenilton não sei, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas chegará. Olha só, o Monsenhor Jonas, como se preocupava com a sua conversão e portanto com a sua salvação. Quando chegou o dia, ele estava pronto, preparado. E a comunidade chora a morte do nosso pai fundador, mas se alegra pela resposta de santidade que ele deu. E eu não tenho dúvida da santidade dele não, viu? Não tenho dúvida. Eu tive a oportunidade, graça de conviver muito com ele. Nos meus 4 anos de teologia, eu era um 2 seminarista que chamava sentinela, que era para cuidar dele. Como ele estava já fragilizado, sempre dormia do lado da cama dele um 2 seminaristas. Nós éramos, na época, cada um dia, e eu era um 2. Então meus 4 anos de teologia eu estive muito perto dele, dormindo ali ao lado da sua cama, cuidando dele, rezando com ele, saindo para alguns lugares com ele e assim por diante. Então eu sou uma testemunha ocular de um homem que se preocupava com a sua conversão, se preocupava com a sua salvação. Um homem muito de oração. Não sei se vocês terão essa oportunidade, mas se tiverem, verão o quarto dele. Quando saía do quarto, e foi feito já de propósito a pedido dele, tinha que passar por dentro da capela. Quarto assim, à frente a capela. Era um homem adorador, um homem de oração. Sobretudo nos últimos anos, que ele estava muito doente, passava horas na frente do sacrário rezando. Um homem que se confessava sempre. E como sacerdote, eu tive a graça de confessá-lo pelo menos 2 vezes. É uma graça. Ou seja, um homem preocupado com a sua conversão, portanto com a sua salvação. E quando fez a sua Páscoa, nós comunidade não estamos preocupados com a salvação do Monsenhor Jonas não, viu? Sendo sincero com vocês, pelo contrário, nós nos alegramos pela santidade de vida que esse homem viveu, assumiu uma vida vivida na presença de Deus. Deixa eu confidenciar uma coisa até particular nosso da comunidade. Devido à fragilidade dele, nós esperávamos que estava breve a sua vida, mas não tão breve. Nós achávamos que ia demorar alguns meses ainda. O que tinha preparado do funeral do Monsenhor Jonas? O lugar onde ele ia ficar, que é a Sala das Graças Alcançadas, lá no Santuário do Pai das Misericórdias. Aí tinha feito todo o contato com a prefeitura, com o estado de liberação, para que a cripta ficasse lá no santuário. Isso estava pronto, mas o restante não estava não, viu? Que nós achávamos que ele ia no mínimo ano que vem só, pelos nossos cálculos. Mas nos cálculos de Deus não. Nos cálculos de Deus foi dia 12. Dia 12 é dia de quê mesmo? Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora veio buscar ele no dia dela. Que coincidência, né?
para vos dizer que é providência. No dia de Nossa Senhora ele fez a sua Páscoa, Nossa Senhora de Guadalupe. Então algumas coisas estavam preparadas, mas nem tudo. O funeral, de modo geral, muitas coisas não estavam prontas não, viu? Após a sua morte, foi acionado todas as equipes de infraestrutura, liturgia e TV, rádio, isso e aquilo, e organizou o funeral. E você que acompanhou de casa, viu, perfeito. Toda a infraestrutura, tudo estava perfeito, deu tudo certo. Mesmo algumas coisas sendo improvisadas, ou seja, de imediato, que não estava no planejamento, digamos assim. Isso eu estou lhe dizendo algo pessoal para lhe dizer uma coisa muito importante. O funeral, algumas coisas foram improvisadas, mas não a santidade. O funeral, tranquilo, se improvisa, mas a santidade não se improvisa não, viu? O funeral foi improvisado algumas coisas, mas a conversão não. A conversão já tinha anos, dias. Funeral se improvisa, conversão não. Por isso que é urgente nós nos convertermos, por isso que é urgente nós nos preocuparmos com a nossa salvação. É urgente. Hoje, mais do que ontem, não tanto quanto amanhã. Amanhã nós vamos estar mais convertidos ainda. Portanto, amados irmãos, motivados pela liturgia do Advento, que é esperar a vinda do Senhor, nós possamos nos converter, nós possamos mudar de vida. Nos preocuparmos e nos preocuparmos muito, repito, porque isso é importante, mais do que nos preocuparmos com as realidades terrenas necessárias, como viver com dignidade, nós temos de nos preocupar com o encontro com Deus. Essa preocupação tem que ser a maior, a que tem que estar em primeiro lugar. Preocupação com a nossa conversão, portanto com a nossa salvação. Que as outras coisas se atrasa, paga multa, juro, mas paga isso, se vira que se segue. Mesmo que o nome aconteça por um acidente, no sentido de não conseguir ir para o SPC, depois sai de lá. Mas conversão não, viu? Salvação não. Isso não dá para improvisar não. Isso não dá para deixar para depois não. Portanto, esteja muito preocupado com a sua conversão e, portanto, com a sua salvação. E quando eu falo você, eu estou dizendo também a mim. Os dois ouvidos que estão mais próximos são os meus. Como sacerdote, eu preciso me converter e me converter cada vez mais. E você, pai, você, mãe, também se preocupe com a salvação, com a conversão dos seus filhos, da sua casa, da sua família, mais do que dá para o seu filho, para a sua filha, o pão nosso de cada dia, que significando todas as realidades materiais de sobrevivência, se preocupe com o pão da palavra, que seu filho se confesse, que seu filho vá à missa, que reze o texto, que faça novena. Mas de se preocupar que seu filho entre numa faculdade de ponta, a melhor de Mato Grosso, se preocupe seu filho entrar no céu, que melhor do que entrar numa faculdade é entrar no céu, viu? Cuidado se você está tão preocupado com seu filho entrar numa faculdade, esquecendo dele entrar no céu, é mais importante, viu? Eu quero que meu filho curse medicina e trabalhe no melhor hospital. Deus ajude que ele trabalhe, passe em medicina, trabalhe no melhor hospital, mas também Deus ajude que ele seja santo, que ele viva uma vida em Deus e com Deus, que não adianta estar dentro de uma faculdade, uma universidade, ou trabalhando no melhor hospital, quem é da área da saúde, e não ser de Deus, não viver uma vida com Deus, não é por aí. Portanto, amados irmãos, motivados por essa bela e linda liturgia desse quarto domingo do Advento, possamos nos comprometer com Deus, não é com o Padre Helenildo não. Daqui a pouco voltarei para a canção nova, continuarei minhas atividades no dia de hoje. É o compromisso com Deus de se converter. Hoje mais santo que ontem, amanhã mais santo que hoje, terça-feira
terça-feira mais santo do que segunda, quarta mais santo do que terça, quinta mais santo do que quarta, sexta mais santo do que quinta, sábado mais santo do que sexta e assim por diante, a cada dia mais santo, a cada dia mais convertido. Feliz de nós nos preocuparmos com a nossa conversão e, portanto, com a nossa salvação. Que no dia que chegar o momento de prestarmos conta com Deus, estaremos prontos. Que esse momento não se improvise. Você, sobretudo, que é alguém de importante, pode ter muita gente no seu velório. No velório do Monsenhor João tinha quase 10 mil pessoas no Santuário do Pai das Misericórdias, dentro e fora. E passaram mais de 300 padres nesses 3 dias. Vários bispos e cardeais estiveram presentes no seu funeral. E se você for uma pessoa importante, talvez vai precisar toda uma infraestrutura, mas fique tranquilo, viu? O seu velório vai ser perfeito. O velório dá para se improvisar, mas deixa eu dizer uma coisa para você: a sua conversão não, viu? O seu velório outros podem cuidar, e cuidar muito bem. Dependendo da funerária que você paga, rapaz, até gente para chorar vai ter, viu? Até gente para chorar tem. Tem tudo, carro para transladar, seja o corpo, seja gente para chegar lá no cemitério, isso e aquilo, tem tudo. Fique tranquilo, seu velório outro cuida, e cuida bem, mas sua conversão só você pode cuidar. Sua salvação só você pode cuidar. E de conversão em salvação não dá para improvisar, tem que ser hoje e agora. Peço a intercessão da Virgem Maria, no título Nossa Senhora da Salete, interceda por mim, interceda por você, para que nós cada vez mais possamos nos responsabilizar com a nossa conversão, portanto nos responsabilizar com a nossa salvação. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.